Olá pessoas, tudo bem? Ainda estou um pouco resfriado, então não estranhe a minha voz, tá? Antes de começar, deixa eu dar uma explicação. Esses 3 vídeos, essas 3 aulas que eu vou passar, elas fazem parte de um curso que eu dou chamado Produtividade do Profissional de Alta Performance, onde nós abordamos temas como integrar ferramentas no escritório, como utilizar melhor a rede na empresa, como trabalhar à distância. Então, assim, existem muitos temas dentro do curso, só que nesse curso eu vou focar especificamente em Excel, tá bom? Então, a gente vai aprender aí como melhorar o desempenho dentro do Excel. No vídeo de apresentação eu falei sobre um problema que a maioria dos profissionais acabam cometendo. Eu vou explicar melhor sobre esse problema, tá? Então, o vídeo ele vai tratar sobre como detectar o problema, como resolver esse problema depois de detectado e como fazer o trabalho de uma maneira mais prática, ok? Então, nós estamos falando de Excel, nós vamos abordar 3 assuntos específicos, que são a função PROC-V, que ela vai trabalhar especificamente com essa questão do problema que eu estou falando. Vocês vão aprender a função PROC-V, vão aprender tabela dinâmica e vão aprender gráfico. Só que o gráfico é como que você pode fazer gráfico para facilitar a leitura. Não é, vou fazer gráfico de qualquer jeito ou já sei fazer. Não, dá uma olhada no vídeo que vocês vão entender essa questão do gráfico. Bom, eu vou deixar o link para fazer o download de todos os arquivos em todos os vídeos, começando por esse, que já tem aula de PROC-V nesse vídeo ainda. E vocês podem fazer download desses arquivos para acompanhar as aulas. Vai ser uma aula mesmo, exercícios e tudo mais. Vou propor uns desafios para vocês sentirem se estão aprendendo ou não. Fazer com o professor aí explicando é fácil, né? Então, depois que eu dei a explicação, aí vocês vão ter a planilha que eu vou indicar para vocês fazerem o desafio. Uma outra coisa, o pessoal que já conhece Excel avançado, usa os arquivos mesmo assim, dá uma olhada nos vídeos, não custa nada, porque às vezes você tem que fazer alguma revisão de alguma coisa aí que você está deixando passar. O pessoal que já está acostumado a trabalhar aí todo santo dia não vai ter nenhuma novidade, certo? Mas se quiser pegar uns exercícios como desafio, sem problema. Então assim, ó, primeiro vídeo, que é esse, nós vamos trabalhar com PROC-V, vamos aprender a encontrar as informações que nós precisamos com o PROC-V, só que eu vou mostrar para vocês como que vocês conseguem encontrar uma informação errada. E é um problema sério, é justamente isso daí que eu quero tratar nesse vídeo. No segundo vídeo, nós vamos aprender a trabalhar com tabela dinâmica. Tirar todo aquele mito de que tabela dinâmica é difícil. Não é difícil. Vou mostrar todas as formas e vocês vão ter os exercícios para vocês fazerem sozinhos. Terceiro vídeo, gráfico. Vamos aprender como criar gráfico, como que eu posso fazer um gráfico de tendência, aquela linha de tendência acumulada. Você tem que criar uma fórmula primeiro para depois fazer isso. Então, nós vamos utilizar gráfico de várias maneiras. Vamos aprender como construir um gráfico que a leitura dele seja simples e fácil. Como assim leitura simples e fácil? Você já parou para pensar que aquelas cores ali, elas têm um objetivo? Não é para você pegar aquelas cores e colocar porque é bonitinho. Elas têm um objetivo, tá? Então vai ter um pouquinho aí de conceito de design, não se assustem. E dashboard, a gente vai, ainda na aula de gráfico, nós vamos entender um pouco o conceito de dashboard. Eu vou passar para vocês como que a gente pode criar um dashboard simples, tá? Para analisar desempenho de funcionários. Basicamente é isso. Parece pouquinha coisa, mas vocês vão ver que é muita coisa, só que o legal vocês vão pegar fácil, fácil. Bom, o que eu tinha para passar era só isso. Faz o download, quem ainda não fez o download do arquivo dessa aula de PROC-V, pausa o vídeo, vai aqui embaixo na descrição do vídeo, faz o download. Tem um link lá na descrição, faz o download do arquivo para a gente já começar a aula, tá bom? Vejo vocês daqui a pouco.
Muito bem, começando a aula, nós vamos trabalhar com PROC-V, a função utilizada para procurar informação. Eu vou mostrar para vocês como detectar o erro que ocorre nessa função, como resolver ele, tá? E como trabalhar de uma maneira mais fácil. A primeira coisa que você tem que entender para conseguir trabalhar com PROC-V é: imagina uma lista telefônica e nessa lista telefônica você quer descobrir o número de um dos seus amigos. Então, uma coisa que você já sabe é o nome do seu amigo. E aí você só precisa descobrir o número do telefone. Então, assim, a função PROC-V, ela tem uma informação que aparece 2 vezes na planilha. Essa informação é a que você já sabe. A outra informação do PROC-V é a que você quer descobrir, como se fosse o número de telefone na lista telefônica, tá bom? Então, vamos para a explicação. Eu deixei aqui uma lista com nomes de pessoas, temos o número da ordem de serviço e quantidade de itens que essa pessoa comprou e o valor da compra. Eu não estou mostrando para vocês o que tem à esquerda, tá? E também se tem alguma coisa à direita vocês também não estão vendo. E eu ocultei aqui em cima o cabeçalho. Por que isso? Que é justamente para você se fixar nessa tabela aqui, que é onde tem todas as informações. Se tem alguma coisa lá para a esquerda, se tem alguma coisa para a direita, não importa, tá bom? Então vamos começar aqui, função PROC-V. Eu vou utilizar ela para descobrir o nome do cliente dono da OS. Que OS? Essa OS aqui que eu já conheço, 172. Então eu venho aqui e digito igual PROC-V. Por que o PROC-V? PROC-V significa procurar na vertical. Então, como a minha lista está na vertical, ou seja, uma ordem de serviço embaixo da outra, eu vou utilizar a função PROC-V. E se a ordem de serviço estivesse uma ao lado da outra? Aí estaria na horizontal e eu teria que procurar na horizontal, que é o PROC-H. Certo? Uma observação. Os vídeos da Microsoft, eles não chamam a função de PROC-V, chamam a função de PRO-CV. Mas como na tradução eles não tinham nem gravado o vídeo e tudo mais, as pessoas aprenderam a chamar de PROC-V, né? Criaram esse hábito, então já ficou assim. Então não estranhem caso vocês assistam vídeos da Microsoft e vejam uma pronúncia diferente, tá bom? Continuando, depois que eu digitei o nome da função, vou abrir o parênteses, aí tem uma informação em negrito. Ele quer saber qual é o valor procurado, que é o valor que eu já sei. O que eu quero que ele procure é esse valor aqui, 172. Aí ele já colocou o número o nome da célula, tá bom? Depois do valor procurado, ele mostra para mim aqui todos os parâmetros que eu tenho que respeitar. Depois de valor procurado, o que eu tenho que colocar? Não é matriz tabela. É este pontinho aqui, ponto e vírgula. Para separar um critério do outro, vocês têm que usar o ponto e vírgula, tá bom? Então, ponto e vírgula, agora sim, ele detectou que está certo e deixou matriz tabela em negrito. Para entender, eu expliquei que o valor procurado é uma informação que aparece em 2 lugares. Ela está aqui, que eu digitei, e ela está em algum lugar dessa tabela. A matriz tabela é justamente onde eu tenho que procurar. Então, eu quero procurar dentro desse emaranhado de informação aqui, A gente chama isso daqui de tabela, tá bom? Tem um conjunto de informações. Então, selecionei tudo. Vamos voltar lá em cima. Olha lá, já informou para mim que as células estão da A2 até a D101. Próximo. Olhando aqui na dica, ele mostra para mim que eu tenho que digitar ponto e vírgula de novo. Agora ele quer saber número, índice, coluna. Bom, eu vou tirar o índice para ficar mais fácil. Número da coluna. Então, como assim número da coluna? Olha só. A ordem de serviço, ela é a primeira coluna.
O cliente, né, a lista com o nome dos clientes é a segunda, quantidade de itens é a terceira, valor total é a quarta. Por isso que eu não mostrei o cabeçalho aqui em cima, que é para vocês não levarem em consideração as letras do cabeçalho. O que importa para o PROC ver é a posição da coluna, tá bom? É por isso que está o índice ali, ele quer saber a posição dessas colunas. Então, eu estou fazendo toda essa função para descobrir o nome do cliente. Portanto, a primeira coluna é OS, a segunda é nome do cliente. Aí eu venho aqui e coloco o número 2, segunda coluna, certo? Por enquanto, eu vou deixar apenas aqui. Tá vendo essa informação aqui em colchetes? Ela é opcional, tá bom? Então, se eu não colocar, a função funciona do mesmo jeito. Fechei o parênteses e vou dar Enter. Olha só, esse erro aqui que aparece, o ND, significa que não foi encontrado, mas eu sei que está aqui, tá bom? Então, ó, 172 é o número da OS. Aí, essa lista toda, quando você chega aqui, olha lá o número da OS. Jorge dos Santos é o que ele tinha que me retornar. Nesse caso aqui, ocorreu um erro, tá bom? Eu vou procurar um outro. Deixa eu ver um bem longe aqui. 329. Vou colocar 329. Valdenilson. Aí você fala, agora deu certo. Não. Vamos ver aqui embaixo, 329. Subir, 329, ó. Laís Santana Souza. Então, era esse o problema que eu estava falando, que ocorre que muitos profissionais acabam se deixando levar. Quando aparece um código de erro, fica evidente que tem algum problema, a pessoa ela vai tentar corrigir. Mas quando não aparece um código de erro, passa a falsa impressão de que está tudo certo. Esse é o grande problema que ocorre em muitas empresas aí. Então, eu vou explicar como que a gente resolve isso daqui. Nesse caso, nós temos que falar para o Excel que ele tem que procurar exatamente o que nós queremos. Por que ele está trazendo aqui um outro nome que não corresponde a essa OS? Então, vou teclar F2. Pronto, ó, conseguimos ver a função de novo. Apago o parênteses. Agora fica mais fácil da gente ler. Pois bem, teclo ponto e vírgula. Essa informação aqui, ó, procurar intervalo, é uma informação que ela é opcional e que ela serve para ajudar a resolver esse problema que eu estou citando. Notem que, quando está verdadeiro, ele coloca como correspondência aproximada. Se você não informa nada, o que fica valendo para o Excel é o verdadeiro, tá? É como se o recurso estivesse ligado. Aí ele vai tentar procurar uma informação aproximada. Para você conseguir procurar uma informação exata, uma correspondência exata, você tem que colocar a informação falsa. Então, vou dar um clique. Notem que não apareceu aí em cima, então vou dar 2 cliques. Pronto. Uma vez que você colocou falso, fecha o parênteses e dá Enter. Olha aí, agora apareceu a Laís. Vamos colocar aquela OS de novo, aquele número da OS, 172. Pronto, Jorge dos Santos. Jorge dos Santos. Tá bom? Então, quando vocês estiverem procurando uma informação, procura deixar marcado a opção falso. Na maioria das vezes, existe uma situação em específico onde vocês podem utilizar a correspondência aproximada. E aí eu vou explicar isso mais para frente. Então vamos lá. Segundo exemplo. Também temos aqui número da OS, tá? Só que dessa vez eu não quero o nome do cliente. A primeira informação que eu quero é valor. Então, clico aqui, digito igual, procv, valor procurado. Tenta lembrar aí qual que é o valor procurado. Se alguém clicou aqui em cima, já acertou. Próximo passo, o que nós temos que informar? Se alguém respondeu matriz tabela, errado. Tem que ser ponto e vírgula primeiro. Agora sim, olha lá. O que está em negrito é o que ele está esperando.
Matriz tabela, lembrando, ó, toda a informação. Vou selecionar aqui, Shift Ctrl, seta para baixo. Selecionou tudo, tá? Notem que dessa vez, ó, está aparecendo as células. Vou mostrar para vocês aí depois, num outro exemplo, como que vocês fazem para trabalhar aí. Nesse caso aqui a gente não vai ter muito problema. Deixa eu ver aqui na barra de rolagem para ficar mais fácil. Então, ó, informei que a matriz tabela é da célula A1 até a D101. Notem que eu peguei até o rótulo dessa vez, aí não tem nenhum problema. Depois de matriz tabela, ponto e vírgula, número, índice, coluna. Vocês perceberam que agora, ó, eu quero o valor da OS, eu não quero o nome do cliente. Então, qual que é o número da coluna que eu tenho que informar aqui? Primeira é OS, segunda é cliente, terceira é quantidade, a quarta é valor. Então aqui, para informar o valor, eu coloco 4. Ponto e vírgula, já sabemos resolver o problema, né? Falso, sempre a correspondência exata. Existem situações em que não é para usar correspondência exata, tá? Nesse caso aqui, a gente usa correspondência exata. Depois eu vou explicar quando que vocês não usam. Fechou o parênteses, deu Enter. 558,9. A gente já sabe que ela está lá no final, né? Que a gente lembra aí da 214. Ops, perdi a Laís. Ah, tá aqui, ó, bem em cima. Então, Laís Santos de Souza, 558,90. Olha lá, 558,90. Ok? Pessoal, vou deixar esse nome do cliente dono da OS como exercício para vocês. Então, esse daqui vocês vão fazer sozinhos. Próximo. Proc V3. Olha só. Nome do cliente dono da OS. Lucas Andrade Souza Serra. Dessa vez eu não estou procurando o número da OS, eu estou procurando o nome de uma pessoa. O PROC-V ele não muda por causa disso, tá bom? Então, vamos lá, ó. Igual PROC-V. Qual que é o valor procurado? Eu quero procurar o nome desse cliente aqui, Lucas Andrade Souza Serra. Ponto e vírgula. Onde você quer procurar? Que é a matriz tabela. Então, ó, quero procurar aqui. No meio disso tudo aqui, encontra aí para mim o Lucas Andrade. Número da coluna. Eu já dei um ponto e vírgula aqui. Qual que é o número da coluna? Vamos ver aqui, ó, número da OS. Então eu tenho que informar em qual coluna está a OS que eu quero descobrir. Primeira é cliente, segunda é OS. Então, número 2. Ponto e vírgula. Caso tenha algum outro Lucas aí, eu não quero que ele me procure aproximadamente. Eu quero exatamente esse nome. Então, falso. Quero que ele procure exatamente Lucas Andrade Souza Serra. Tá bom? Com isso, só lembrando, se você digitar o nome errado da pessoa, você não encontra. Tá bom? Fechou o parênteses, deu Enter. 59. Vamos nos matar procurando o Lucas aqui, porque eu não tenho a mínima ideia. Lucas. Alguns de vocês aí já sabem da... Opa, aqui, ó. Já sabe do recurso localizar do Excel. Eu não quero procurar ele porque senão fica muito recurso aqui em uma aula só. 59. Subir. Olha lá, 59. Fazer um teste. Rita. A primeira ali, ó. Primeira da lista. Rita de Cássia, sem acento. Frazal, sem acento. 449. Certo? Então está funcionando direitinho aí para nós. Bom, tem uma outra explicação que eu quero fazer. Ó, esse exercício aqui é um desafio para vocês. Vocês têm que trazer o valor de Sorocaba, tá? Valor de janeiro, de março e de maio. Então, lembrando, para de pensar janeiro, março e maio. Olha o número da coluna. Primeira, segunda, terceiro, quarto e assim por diante. Ok? E a tabela, ó, já vou dar uma dica para vocês. Não é para selecionar nenhum trecho vazio, não. Começa selecionando aqui, ó, do local. São todas as informações preenchidas, ó, até aqui embaixo. Tá bom?
Então, essa é a dica aí que eu dou, mas vocês vão fazer o exercício sozinhos. Aí vocês têm a exercício 2, e nessa planilha eu vou explicar duas coisas. Lá na PROC V1, na primeira planilha, eu mostrei para vocês como resolver o problema usando a correspondência exata, aquele valor falso que nós colocamos no final da função. Aqui nós vamos ver um exemplo de quando é que nós utilizamos a correspondência aproximada, tá bom? Existe uma situação onde nós podemos utilizar isso daí. A outra coisa que eu vou explicar é como que a gente faz para fazer o PROC-V apenas uma vez e poder arrastar para todos os outros funcionários, ordem de serviço, cliente, seja lá qual for a lista que nós tivermos, sem dar erro, tá bom? Então vamos para o exemplo. A coluna salário é a que vocês vão calcular. Aliás, é a que eu vou fazer com vocês. A que vocês vão calcular é a cargo. Então eu vou deixar cargo como exercício, a salário eu vou utilizar por exemplo. Então, ó, igual PROC-V, valor procurado é o código, que é a informação que aparece em dois lugares. Então, selecionei o código aqui do primeiro funcionário, que é para eu descobrir o salário dele, ponto e vírgula. Qual é a tabela? A tabela das 3 tabelas que eu deixei aqui tem o cargo é essa. Então, seleciono ela toda. Número, índice, coluna. Opa, deixa eu dar um ponto e vírgula antes, né? Agora sim, ó, ficou em negrito. Número, índice, coluna. A primeira coluna é código, a segunda é cargo, a terceira é salário. Número 3. Ponto e vírgula, falso. 2.200. Código do cargo 2. Código do cargo 2, 2.200. Aí. Então, código 2, 2.200. Imagina que essa lista de funcionários aqui, ela fosse desse tamanho. Então, para a gente não ter que fazer um por um, nós vamos arrastar. Pessoal que já conhece PROC-V e estiver assistindo, tenha um pouquinho de paciência. Eu sei que eu estou tratando de alguns assuntos um pouco básicos, mas é só para dar uma chance aí para o pessoal que não tem tanta familiaridade com Excel, tá bom? Então, ó, posicionei o mouse aqui no canto até ficar uma cruz preta e puxo. Erro. Ah, Jefferson, você mostrou que quando aparece erro é para a gente colocar falso. Não. Isso daí foi naquele exemplo. Aqui a questão não é essa. Olha só, a primeira eu tinha feito, deu certo. Tá? Então vamos olhar aqui na barra de fórmula. Nós temos C5. Eu vou teclar F2. Assim fica mais fácil de enxergar por causa das cores. Olhem só, C5, o código do Silva Souza está aqui com o valor azul igual a C5. B18 até a D22, verde. Notem que a tabela também está com o contorno verde. Então até aqui deu certo, tá bom? Então vamos ver o que aconteceu embaixo. Ó. Selecionei a de baixo, eu vou teclar F2 também. C6, ele já mudou, e tem que mudar mesmo, porque o Danilo está em outra linha, então ele mudou o código do Danilo, até aqui certo. Mas olhem só, B19, não está mais na B18. Então aqui, ó, o que acontece é que ele pulou a primeira linha. Por que ele fez isso? A mesma coisa aconteceu ali na D23. Teclei ESC, quando eu venho aqui na próxima, e dou F2, olha lá, pulou mais um. O que ocorreu aqui é que quando eu arrastei, ele entendeu que era para mudar o código do cargo de cada funcionário e acabou entendendo que era para ele fazer a mesma coisa na tabela. Só que na tabela não é para ele fazer, tá? Então vamos fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou apagar todos esses que estão incorretos. Ah, mas tem uns valores aqui. Não importa. Não importa o que ele está trazendo, ele não pode mudar a posição da tabela. Então eu deleto. O primeiro aqui que deu certo, eu vou fazer isso daqui, ó. Eu vou apagar, tá? Não precisaria apagar, mas eu vou apagar só para ficar mais fácil de focar naquilo que precisa. Então, ó, B18 até a D
22. O que eu tenho que fazer aqui é informar para o Excel que essas duas células não podem mudar. Então, nesse caso, eu teclo F4. Olha o que ele fez. Ele colocou o cifrão antes da linha 22 e antes da coluna D. A mesma coisa é para ele fazer na B18. Então eu clico aqui na B18, tanto faz se é no começo, se é no final, tem que ser perto dela ou no meio dela. Cliquei nela e teclo F4. Olha lá, mesma coisa. Cifrão significa que é para ele manter fixa a informação que está na frente. Então, ele vai manter fixa o que estiver na frente do cifrão, coluna B, e o 18, que também está na frente de outro cifrão. Tá bom? Voltando, cliquei no final, ponto e vírgula, o restante das informações continua a mesma. Terceira coluna onde tem o salário, ponto e vírgula, falso. O primeiro não alterou nada, já estava certo. Agora vamos arrastar. Pronto. Tá bom? Só para ter certeza aqui eu vou mudar o Danilo Augusto, em vez de técnico eu vou colocar o código 3, gerente. Alterou certinho, 4.500. Certo, pessoas? Bom, eu fiz o salário porque eu vou precisar do salário para fazer a alíquota do IR. Então a alíquota do imposto de renda aqui, notem que a tabela ela está se baseando em salário, não é em código. Então por isso que eu precisava ter o salário ali. Olha só o que nós vamos fazer aqui, ó. Igual PROC-V, procura na vertical o salário do Silva Souza, ponto e vírgula. Onde? Nessa tabela toda, já lembrando, ó, nós temos que colocar o cifrão. Então, antes de teclar ponto e vírgula, você já tecla F4. Olha lá, ele já coloca nos dois, tá bom? Não precisa terminar a fórmula, depois voltar. Não, enquanto você estiver digitando, é só você teclar F4. Ponto e vírgula, agora ele quer saber número, índice, coluna. Vamos ver, a primeira coluna tem a renda maior ou igual a segunda tem a renda menor que, e a terceira é a alíquota. Então, número 3. Ponto e vírgula, aqui é que está a questão. Nessa situação, nós temos que usar o verdadeiro. Por que a gente não pode usar falso? Olha aqui, o salário do Silva Souza é 2.200. Se você olhar aqui na lista, não existe 2.200, tá? Não significa que quem ganha 2.200 não tem que descontar o imposto de renda, tá bom? Tem que descontar o imposto de renda, mas a questão é que não dá para criar uma lista onde você tem 0,01 centavo, 0,02 centavos, até você chegar no 100, depois chegar no 200, depois chegar no 1.000, seria muito número. Então, aqui existe um intervalo, ó. O Excel ele consegue entender que é para ele informar 0% de alíquota para todo mundo que recebe de 0 até 1.434,59 centavos. Quando começar com 1.434,60 centavos, ele entende que é para pegar essa informação que está aqui, ó. Tá bom? Então ele consegue fazer esse comparativo. Só para você entender, eu vou colocar o falso para ele tentar procurar exatamente 2.200. Erro, tá? Agora eu vou teclar F2, vou apagar o falso. Ah, Jefferson, então tem que colocar verdadeiro? Você pode colocar verdadeiro ou simplesmente não informa nada. Porque aí o que vai valer é o verdadeiro, que é o valor padrão para o PROC-V. Fecha o parênteses, dou Enter. Olha lá, 15%. Vamos ver se é isso mesmo? 2.200, ele está nessa faixa aqui, ó. De 2.150 até 2.866, 15%. Tá bom? Vamos arrastar para ver a alíquota de todo mundo. Então é nessa situação onde nós utilizamos correspondência aproximada. Tá bom? Aí próximo. Base modelo não é para vocês calcularem nada aqui. Essa base modelo, só para vocês entenderem. Ela vai servir para o dashboard 1.
Então aqui no base modelo vocês têm, ó, Thiago Gomes Pereira. Cada vez que ele atinge um desses critérios que está aqui em cima, seja pontualidade, cumprimento do prazo, mínimo de faltas e assim por diante, cada vez que ele atinge é digitado o número 1. Ou seja, ele marcou um ponto. Ah, então quando marca 2 pontos... Não, não tem isso. É número 1 ou nada, tá bom? É uma regra interna da empresa e é isso que acontece quando o funcionário ele cumpre um critério. É colocado o número 1. Se ele não cumpre, é colocado nada. Então vamos ver aqui, ó. A Marília, ela não foi pontual, então ela não recebeu o ponto aqui, tá bom? Então isso daqui vocês não vão mexer, é só para vocês entenderem onde estão as informações e o conceito da coisa. Eu vou aproveitar que eu estou aqui e eu vou passar para Dashboard. Pronto. Então, ó, Marília Andrade Costa, eu já deixei o nome dela aqui. Vocês vão ter que utilizar o PROC-V para descobrir a pontualidade, cumprimento do prazo, mínimo de faltas e assim por diante. Tá bom? Então, descobre essas informações referentes a Marília Andrade Costa. Próximo, Dashboard 2. Aqui no Dashboard 2, nossa Jefferson, muita coisa, muita informação. Calma, calma. Esse é o grande problema do Excel. Às vezes você bate o olho e já acha que tem que lidar com tudo isso. É só isso aqui, ó. Só tem que calcular aqui, tá bom? O primeiro não é nem calculado. O primeiro você vai digitar o nome. Por exemplo, Hodor Open the Door. Qualquer semelhança aí com alguma coisa que vocês assistiram é mera coincidência, tá? Não tem nada a ver. Então, a meta. A meta, vocês vão descobrir a meta do Hodor. Então, igual... Bom, eu não vou fazer aqui não. Tá? Vai ficar de exercício mesmo. Eu vou só digitar para mostrar para vocês. Cadê a meta dele aqui? A meta 540. 540. O atual dele, 540. Atual porque ele pode ultrapassar a meta, tá? Ainda não acabou o período de vendas dele, seja lá como a gente queira colocar aqui. Pronto, ó, 100% alcançado. Então, ele mostra um parâmetro. Até tem um gráfico diferente aqui. Lá na aula de gráfico, no terceiro vídeo, eu vou explicar como fazer um gráfico de velocímetro, tá bom? Então, essa tabelinha aqui, ela é alterada de acordo com as informações que nós colocamos aqui. Vamos supor que o atual dele não fosse 540, que ele estivesse abaixo da meta. Então eu coloco 200. Olha, ele já dá um alerta visual, o velocímetro é modificado. Vamos ver aqui se ele estivesse mais baixo ainda, 100. Olha aí, indicando que a situação dele está ruim. Então, o conceito de dashboard é isso. A informação é jogada aqui. Por exemplo, vamos supor que eu estivesse aplicando isso para a minha equipe. A minha equipe ela consegue, cada um dos funcionários, ela consegue olhar, tá? Cada um deles consegue olhar e saber a sua própria situação. Então, eles mesmos vão acabar correndo atrás do prejuízo. Poxa, tá na metade do mês e eu ainda não atingi a meta. Poxa, eu estou conseguindo bater a meta, eu posso ganhar uma premiação ou não, certo? Então, a finalidade aqui é esta, ajudar os funcionários com uma informação mais rápida, mais visual, tá bom? Eu vou apagar aqui, vocês já sabem, vocês vão baixar a planilha aí, quem ainda não baixou, quem já baixou, já está entendendo melhor do que se trata. Eu vou apagar o nome aqui. O nome, depois eu explico para vocês como que vocês podem fazer. A gente vai fazer uma correção, eu vou fazer a correção desses exercícios no segundo vídeo, e eu vou mostrar como que a gente cria uma lista para puxar os nomes aqui e não ter que ficar digitando, certo? Bom, o que eu tinha que explicar era isso. Bom exercício para vocês. A gente se vê no segundo vídeo. Então é isso, pessoas. Essa foi a aula. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aí nos comentários, tá bom? Façam os exercícios primeiro para ver se às vezes lá já resolve o problema. Se não resolver, deixa aí nos comentários as dúvidas de vocês. Também comentam o que vocês acharam da explicação, se foi legal, se ajudou ou não. E é isso. Aceito sugestão para os próximos cursos, tá bom?
Por enquanto é isso. Beijo para todo mundo, abraço para todo mundo.